meu nome é Cauana Mestre. E o meu é Licene Garcia. E esse é o podcast sobre o feminino. Aqui você encontra psicanálise, arte, literatura, cinema, temas cotidianos. E o que mais estivermos a fim de dizer. Então, Li, felicidade, o que é isso? O que é ser feliz? Ou o que é ter saúde, já que a felicidade, né, assim, é uma concepção muito relacionada à ideia de saúde, de bem-estar, né? Inclusive, saúde para a OMS, por exemplo, é um completo bem-estar físico, mental, social. Defina completo, né? Exatamente, né? Mas dá essa ideia de plenitude, né? De coisas encaixadas, de uma vida redondinha, né? Em que nada sai muito do lugar. E, bom, a gente sabe que não é por aí. Por isso até que os psicanalistas, às vezes, são vistos como pessoas pessimistas, porque são pessoas que não recuam de olhar para a castração, pelo contrário, né? E não só não recuam de olhar para a castração, mas também dão espaço para a tristeza. Hoje não tem espaço para tristeza. E aí a gente não tem como não pensar nesse mundo virtual, porque, enfim, nas redes sociais a gente vai chover um pouco no molhado aqui, porque todo mundo sabe disso, e todo mundo fala disso, que bom. Talvez, né, falar disso tenha um efeito, mas isso ainda não está muito dissolvido. O que a gente vê, na realidade, ainda é uma colagem, às vezes, muito consistente a essa imagem virtual, a essa imagem que o outro apresenta, a esse traço que o outro põe ali na rede social, que normalmente é um traço de felicidade, é um traço de bem-estar, é um traço de vida plena. Bem-sucedida, realizada, né? Pele incrível, corpos incríveis, looks incríveis. Tem uma blogueira que ficou famosa com esse slogan, A Vida é Mara. Ah, é? Não sabia. Sim, sim, ela ficou famosa. E é a mesma blogueira que em algum momento, no começo da pandemia, fez uma festa clandestina e falou, foda-se a vida. Então, veja, o paradoxo aí, né? Enfim, e as pessoas estão cada vez mais objetalizadas até nesses lugares, que são lugares que tudo bem, que assim faz parte da vida, não tem como a gente querer também excluir a rede social, não é disso que se trata, né? Ou deixar de se apresentar ali, mas não cristalizar ali um ideal. E acho que aí você toca num ponto interessante, né? Por trás de todo ideal há uma crença na imagem e há então um imaginário consistente. O que a gente vê hoje, se não é justamente essa, né, proliferação, né, de conteúdo só via imagem, agora via vídeo, né? Que é isso, essa coisa incessante do olhar, o olhar, o olhar, que tende justamente a engordar esses imperativos, né, superegóicos aí do seja, do faça, né, do dever aí. E é onde cada vez mais o que a gente observa, né, são sujeitos completamente desorientados em relação
a própria vida, as Em próprias relação ao próprio escolhas, desejo, em relação ao próprio principalmente. desejo, exatamente. Porque se você está entupido de imperativo, o trabalho de se singularizar, ele fica mais difícil. Uhum. E aí, dentro disso, como é que você trata do próprio desejo se você não consegue se desvencilhar desses imperativos E aí eu né? acho que você fala uma coisa que para mim é o contraditório nesses discursos, porque é o seja você mesmo, ou seja, visa, né, entre muitas aspas, a singularidade, mas justamente vendendo uma imagem de perfeição. Seja você mesmo, mas está aqui o molde, né? Isso, porque esse seja você mesmo, na verdade, ele está encoberto por outro lemazinho que é maior, que é seja a melhor versão de si mesmo. Uhum. Que é terrível, né? É uma Terrível. das frases mais abomináveis, assim, que o mercado está produzindo e vendendo para as pessoas. Uhum. Quer dizer, a melhor versão de mim mesmo. Gente do céu, o que é isso? Isso. Né? Como é que eu chego lá? Uhum. E aí, justamente, né? Porque não se vende só a ideia, se vende também as ferramentas. Bom, você chega Os lá objetos, assim, né? vem aqui que eu vou te dar um coach, um Theta Uhum. Healing, um que mais? Sei lá, é tanto nome, é tanta coisa que a gente já não sabe mais, que é justamente isso que você está falando. Se trata só de um molde. Ah, não, mas veja, mais um vai aprender a ser o melhor CEO de startup. O outro vai aprender a ser o melhor chefe de restaurante. É tudo a mesma coisa. Porque o que fica de fora é justamente a modalidade de gozo que cada um pode entrar ali. E O que fica de modalidade fora é a singularidade de cada exato, um. O exato. modo que cada um vai se enlaçar nisso que escolhe fazer Uhum. ou não. E a modalidade de gozo, que é o que tem de mais singular em cada um, na sua relação com tudo, inclusive com o trabalho e com sua atividade, envolve também uma dose de angústia, uma dose de deslocamento, uma dose de imperfeição. Não é fácil lidar com isso. O Lacan mesmo, no seminário sobre a ética, ele vai dizer: ainda que se leve o desejo até as últimas consequências, ainda assim a vida não vai ser um mar de rosas. Veja Antígona. Uma vez eu vi uma entrevista com a irmã do Senna, do Ayrton Senna, em que ela contava do dia em que o filho dela, que acho que é o Bruno Senna, dizia para ela que ele também queria, que ele tinha descoberto que ele queria correr. E ela já tinha perdido o irmão num acidente, né, trágico. E o ímpeto dela, né, ela dizia na entrevista, é dizer não, eu não posso deixar. Como que eu vou deixar meu filho tendo perdido meu irmão nessa atividade? Como é que eu deixo meu filho? E aí depois ela consegue fazer esse trabalho, né? Que eu acho que é o trabalho mais difícil de uma mãe, que é o trabalho de poder construir uma relação com o filho, que é uma relação de liberdade. E aí ela pensa, bom, digamos que haja uma tragédia. Qual é a tragédia maior? É morrer nisso, amando o que se faz, e assim, aqui a gente não tá. Claro que foi uma tragédia, o Senna morreu cedo demais, não é isso que a gente está dizendo, né? Mas qual é a tragédia maior? É essa ou é viver uma vida completamente afastado do próprio desejo? Mortificando o desejo. Sim. Que vida é possível de se viver com o desejo mortificado? Uhum. Como se aí se colocasse o desejo como se fosse a rosa da história da Bela e a Fera. Você põe o desejo numa redoma e fica para sempre olhando para ele ali de fora. Uhum. Né? Esse é basicamente o caminho do Hamlet, Uhum. o trajeto dele ali, que é alguém justamente que fica o tempo todo
cedendo do seu próprio desejo. Se acovarda diante do próprio desejo. É isso que o Lacan fala, né? Quando ele diz que a depressão é uma covardia moral. Não é essa moral no sentido do senso comum, mas justamente essa moral, né? No sentido do desejo mesmo. Isso. E aí, Cal, fico pensando, quando a gente fala de desejo, a gente está falando de pergunta, a gente está falando de dúvida, a gente está falando disso que, de alguma maneira, inquieta. E o que se vê nesses discursos contemporâneos, se não a busca incessante de resposta, de objeto para isso que seria, né, o que você precisa, o que você deve consumir, o que você deve ter, que é justamente isso que você está falando, é deixar o desejo de fora, é o sujeito se ocupar cada vez menos das perguntas. E é isso que uma análise justamente propõe a um sujeito, refazer perguntas, se fazer perguntas, onde ali, né, nesses discursos só tem respostas, faça, seja, compre, use, consuma. Basta você ver esses vídeos de coach, etc., que o discurso é pautado em afirmação. 10 modos de você chegar, 10 passos para nananã. Uhum. A respeito do sucesso. Para vacilação. Uhum. E aí, isso é muito interessante, porque normalmente, quando o sujeito chega assim, em análise, e dá para a gente pensar que todo sujeito chega assim numa análise, né? Entupido de certezas e de afirmações que ele foi construindo em sua própria defesa. Exatamente. Ao longo da vida. Sim. E aí o que uma análise faz é justamente começar a desarmar isso. Uhum. Por isso que se experimenta uma dose de angústia quando se começa uma análise, ou no percurso dela. Não tem como ser diferente. E é interessante porque, dito de outro modo, é isso, o sujeito só chega em análise quando ele está em sofrimento. Essa é a condição para entrada numa análise. Ou seja, que algo dos semblantes, né, que algo das identificações que esse sujeito construiu ao longo de uma vida, alguma coisa vacila, alguma coisa fracassa. E onde tem identificação, tem o sentido, tem a forma com que esse sujeito encontrou para se amarrar na vida. E quando algo disso vacila, fracassa, não vai bem, que é normalmente quando, né, tem aí um término de um relacionamento, né, uma mulher quando se torna mãe, quando algo não vai bem no trabalho, quando algo da relação com a família não vai bem, quando alguma coisa escapa, desmonta toda aquela estrutura de identificação do sujeito, é ali que abre uma pergunta, que é a possibilidade de se abrir uma pergunta para esse sujeito. Sim. E é assim que se chega numa análise, né? Quando isso das certezas, das respostas, não funcionam mais. Eu sabia que se eu fizesse isso, eu chegava aqui, fazendo isso, alguma coisa não funcionou mais. Isso. E a questão contemporânea que eu vejo isso sempre existiu. Isso que você está dizendo, né? Esse mecanismo de entrada em análise, de busca por uma análise, sempre foi esse. Sim. Né? Um sujeito que estava andando pela rua na sua vida, tudo muito certo, tudo muito bonito, e de repente, enfim, o céu escurece, e agora o que eu faço da vida? E tudo que eu fazia antes, agora está caindo em outro lugar, enfim. Mas agora, o discurso contemporâneo, ele vai dando densidade a isso. Ele vai dando cada vez mais consistência a isso. E isso que é muito perigoso,
Isso que pode ser muito devastador na vida de uma pessoa. Não é por acaso que a gente vê aumento de doenças mentais, aumento cada vez mais expressivo de diagnóstico de doença mental, de sofrimento psíquico. E Por o quê? aumento de medicação, né? De sujeitos de Completamente. automedicação, de medicação de maneira, né, Completamente equivocada, né? Por exemplo, médicos que não são psiquiatras, que não são neurologistas, prescrevendo medicamentos, né? Assim, então, por quê? Porque é isso. O que gira em torno desses discursos é essa ideia de que é preciso ser feliz. Uhum. A vida é curta, então a gente precisa ser feliz. Não a gente fique precisa estar triste. bem, não fique triste. Olhe para o lado, veja o que Uhum. você tem. Como é que você está triste? Esse discurso gratidão, né? Gratiluz. Né? Você precisa ser grata por tudo que acontece na sua vida. Nossa, e agora você está falando, eu estou lembrando de uma fase em que, nossa, isso veio agora, em que, sei lá, 30% da minha rede social estava ocupada em todo dia agradecer por uma coisa. Você pegou essa frase? Você lembra disso? Claro, claro. Tinha um livro, acho que tinha um livro, 100 dias de gratidão, uma coisa assim. Tem um negócio do amanhã também, tem vários, esses livros de autoajuda que, né, você precisa acordar 4 horas da manhã, agradecer e fazer um monte de coisa, gente, tomar banho isso, frio todo dia de manhã, porque não sei o quê. Pensando que você precisa ser grato. E aí o que acontece? Não tem espaço para mais nada senão alegria e felicidade plena. E Mas produção. e produção, produtividade. isso, em massa. Você tem que ser produtivo. Agora, que espaço se pode encontrar para alegria se não houver espaço para tristeza? Eu acho muito bonitinho aquele filme Divertidamente, que é isso, né? A metáfora do filme é essa. Que lugar para alegria se não houver tristeza? O mais bonito desse filme é que quem ajuda a alegria a recuperar as memórias é a tristeza. Ela vai cambaleando, ela vai se arrastando, né? A alegria vai arrastando ela de vez em quando, porque ela tá lá, ó céus, ó vida. Mas no fim das contas, são esses os dois afetos que no final do dia contam, né? Eu me lembro de um dia ter visto um filme, que agora eu não me lembro qual, e aí o filho tá reclamando com o pai da vida e acho que dizendo alguma coisa de uma relação amorosa, eu não me lembro. E o pai pega um álbum de fotografia da família e dá nas mãos do filho e pede que ele abra. E o filho abre e começa a olhar as fotos. E aí o pai pergunta: você tá vendo fotos tristes e melancólicas? O filho diz: não, aqui só tem coisa feliz. E o pai diz: sim, mas o que leva uma foto alegre a outra é a tristeza, porque é a capacidade de suportar. Isso que faz com que a gente caminhe de uma felicidade para outra, de um dia para o outro, né? Não tem alegria sem quando a gente não consegue dar as mãos para o que vai mal. Uhum. E aí, Li, a gente entra numa pergunta: o que é felicidade? Claro que é uma pergunta que só pode ser respondida no caso a caso, no 1 a 1. Sim. E tem milhares de respostas. Eu posso dizer claramente que, para mim, uma das expressões da felicidade, que é como hoje de manhã, eu ainda estava dormindo, e aí meu marido fez um vídeo da minha filha cantando Leãozinho do Caetano Veloso e tocando no violão. Uhum. E quando eu vi aquele vídeo, me enchi, né? Fiquei entupida de amor. Isso é felicidade para mim. Para mim, é quando eu acordo um dia assim que eu não precisava acordar
não tem horário para acordar cedo e eu acordo mais cedo, assim, mas eu acordo, tipo, nossa, aquilo me dá uma alegria, que assim, meu Deus, mais um dia. Eu acordo, levanto e preparo meu café e vou fazer minhas coisas. É alguma coisa grandiosa? Não, mas Não, olha que bonito isso que você é, está dizendo, porque o que te alegra é a possibilidade da vida. E veja só, e a possibilidade da surpresa, porque você não sabe, a gente nunca sabe como vai ser o dia, por mais que a gente planeje. Sempre pode acontecer alguma coisa sim. diferente, alguma coisa sai do planejado, né? Esses dias você estava me contando. Provavelmente você acordou toda feliz, bela e maravilhosa, foi tomar seu banho e o gás. O aquecedor, tipo, pifou, e aí, né, sem água quente durante dias. Não dá para dizer que isso é felicidade. Não, Mas faz parte. mas faz parte da vida. E aí você fala de uma coisa que a gente pode ampliar e pensar, porque a gente está falando, o aquecedor pifou, mas existem desgraças maiores, imensas, e para as quais ninguém está nunca preparado. Uhum. Por exemplo, uma perda significativa, um processo de luto, e aí, assim, né? Há que se viver isso. A gente, pelo menos comigo, assim, eu já tive momentos de perdas, né? Irreparáveis, e eu sempre digo Vivemos, né? assim, vivemos juntas, né? Vivemos juntas. Que eu, Cauana, eu preciso ir até o fim daquela tristeza. É como se eu precisasse tocar o núcleo mais duro, mais impossível, mais insuportável daquela tristeza, daquela sensação de perda irreparável, daquela sensação de que nunca mais a vida vai ser igual, de que eu nunca vou voltar a sorrir. Eu preciso chegar lá, e é um trabalho que eu faço sozinha, eu geralmente não compartilho muito isso, até porque eu não consigo, a gente não consegue dizer muito isso, né, Li? E aí, Cal, é uma coisa que só se atravessa sozinho também. Não se Uhum. atravessa com alguém. Um luto, né? Se pode contar, Você né? conta isso. Conta com o outro, mas é uma travessia solitária. A travessia de um luto, a travessia de uma tristeza e o encontro com alegria também são experiências, são encontros solitários. Eu posso contar de uma experiência de alegria, eu posso Compartilhar. contar da dor de perder alguém que eu amo, mas o que eu senti, só eu sei. É só seu, isso. E eu não Isso não é posso, dividido. não é compartilhável, assim, porque eu posso contar, mas que o outro sinta o que eu senti, não. Essa é uma experiência solitária. Então, no Por fundo, isso, voltamos justamente nesse ponto, né? isso. O que é isso? E aí, assim, o que é bonito da vida é isso que você chama de reinventar, é justamente quando é algo que acontece quando se pode acolher isso que vem como vazio, como um vazio que, né, às vezes até encapsula o sujeito, e, enfim, produz uma angústia avassaladora, mas que se atravessa como se fosse um túnel, né? Se a gente atravessa esse vazio, depois a gente descobre o que desse vazio pode emergir. O que pode sair dali? De um vazio pode sair qualquer coisa. Eu gosto muito de pensar que num processo de luto, né? E aqui a gente está falando luto também, por exemplo, de um término de um relacionamento, Claro, qualquer né, um. um luto De e um um luto trabalho de um perdido, trabalho isso. perdido, tudo, que é poder transformar
esse vazio árido em um vazio fértil. Aí tem espaço para invenção, e também uma invenção solitária e singular. Isso. No seminário 7, agora você falando, eu me lembrei de uma passagem do Lacan em que ele diz que o oleiro cria o vaso com as mãos a partir do vazio. Sim. E aí é um trabalho de modelagem que só é possível quando o oleiro empresta o seu corpo a isso, ele mergulha nessa aventura, mas que é a partir do vazio. Não tem molde, não tem pré. E é isso que se descobre, que a gente pode descobrir numa análise, né, numa psicoterapia, não precisa necessariamente ser numa análise, numa relação com a arte, numa relação amorosa, numa relação de amizade. É poder encontrar a forma singular de tecer e de costurar alguma coisa em torno dos nossos vazios, que também são muito singulares. E aí eu acho que entra um ponto, né, Cal, que não é preciso realmente uma análise, uma psicoterapia para isso, né? Mas é poder colocar algo de si naquilo que faz, nas amizades, no trabalho, na vida, quando você pode colocar algo de seu, e aí tem relação com esse vazio, quando você pode colocar o seu vazio junto, é possível fazer outras coisas da vida. Então, eu queria te dizer que essa conversa com você me fez muito feliz. Eu também fiquei Beijo. muito feliz. Até a Um beijo. próxima.